Qual é a sua ideia de Brasil, assim, realmente? Qual o projeto são do os Partido pro- Missão é. para o nosso país? Eu sempre falo assim, a gente tem que olhar o Brasil que a gente quer daqui pelo menos 30 anos, porque a gente também não tem muito tempo pra ter esse Brasil que a gente quer, e aí você ir fazendo a lição de casa de trás pra frente, né? O Brasil precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos, porque se ele não for, ele vai ficar à mercê de um conflito global. Eu tô falando agora de uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos, em que o Brasil tá muito fraco para lidar. O Brasil tem muito recurso natural. O sul global virou agora protagonista. A população do mundo tá no sul global. Boa parte da economia foi pro sul global. E o Brasil com terra gigantesca, terra agricultável, com sol, com energias renováveis e não renováveis muito abundantes, com população, mercado consumidor, proximidade dos Estados Unidos, o Brasil ele se torna um ativo para algum dos blocos. E o Brasil não nasceu para ser ativo americano ou ativo chinês. O Brasil nasceu para ser o Brasil. E ele tem que ser uma força por si só. Portanto, esse Brasil que a gente está falando tem que ser uma das potências, tem que estar militarizado, tem que estar forte, tem que ter controle de fronteira. É um Brasil que apenas sobreviverá dessa maneira. Então, estar forte militarmente, destruir o crime organizado para ter controle do próprio território, ter produção de tecnologia de ponta, para que você possa ter não só armamentos, mas ter uma economia robusta, isso é obrigatório. Então, quais são os caminhos que levam a gente a fazer isso? Quais são os caminhos em termos de segurança pública? Quais são as políticas que a gente tem que adotar para que a gente destrua o crime organizado o mais rápido possível? Quais são os caminhos que a gente pode utilizar para colocar as terras raras como um elemento na mesa, para sentar com outros países e falar não só em extrair elas, mas fazer transferência de tecnologia, trazer, vamos dizer, o complexo produtivo para cá. Ah, beleza, dá para negociar com os Estados Unidos, mas nenhuma empresa vai vir para cá se não fizer uma reforma de competitividade, ou se os juros continuar a 14%. Então, para baixar os juros, tem que fazer uma reforma fiscal. Então, quando a gente vai depreendendo, vamos dizer, de uma meta, o que nós precisamos fazer, nós começamos a surgir com um plano. Que é isso, você tem uma meta futura e você depreender as ações. A beleza disso, nós não precisamos inventar praticamente nada, porque em quase todas as áreas é mais ou menos sabido o que precisa ser feito. Ah, na área fiscal, você pode imaginar, a gente precisa de uma reforma fiscal focada na despesa. Agenda de competitividade, de maneira, vamos dizer, desesperadamente a gente precisa ter uma agenda de competitividade. Investimentos em infraestrutura, que só vão acontecer se do outro lado a gente diminui a despesa para poder baixar os juros, aumenta o espaço do gasto discricionário e também a volúpia do investidor em investir em infraestrutura, com marcos regulatórios sérios, tirar a ONG que atrapalha o funcionamento de investimentos e projetos, por exemplo, na região centro-oeste e norte. Agenda de competitividade, educação, formação de mão de obra, simplificar o modelo que nós temos hoje de currículo nas escolas, devolver autoridade para o professor. O que eu estou querendo mostrar é que em todas as áreas há planos que você pode adotar que vão te levar para esse caminho final. E para mim o que interessa é explicar para as pessoas qual é esse caminho final. Então a gente criou um livro, que é o Livro Amarelo, e inclusive a versão final que vai ser meu plano de governo vai começar a rodar acho que daqui 2 semanas, e a gente vai lançar para todo mundo. Ele tem o plano, quais são as medidas que eu vou começar a tomar agora para chegar nesta meta daqui 30 anos? E eu tô muito animado. Aí eu posso, se tiver tempo, a gente discutir aqui, cada área o que a gente propõe. Mas mais do que cada área a gente propõe, porque repare que a maior parte dos candidatos a presidente, eles vão nos lugares, eles são perguntados de políticas imediatas. Não, eu vou resolver o fiscal assim, eu vou privatizar. Tá, a privatização de uma empresa daqui a 30 anos é algo menor. Qual o seu plano, né? Qual o modelo de Brasil que você tem que chegar? Essa é uma pergunta conceitual. Qual o tipo de nação que você quer? Então, essa pergunta conceitual é a pergunta que todo mundo teria que responder. É a pergunta que qualquer debate na Globo deveria fazer pros pré-candidatos. Conceitualmente, qual é o país que você quer viver? Esse país tem favela ou não tem? Esse país é um país que se arma ou é um país de turismo e de soft power? Esse é um país que tem fronteiras fortes ou não? Esse é um país que está aliado com a China, aliado com os Estados Unidos, ou ele é independente? Esse é um país que ele vai investir tudo para se reindustrializar, ou ele vai entender que o papel dele nas cadeias de produção é pegar as coisas primárias? Qual é esse país? Poucas pessoas estão trazendo respostas para isso. E é as respostas que eu gostaria de trazer. São as respostas. Você é a favor de reeleição ou não, cara? Porque, por exemplo, você tem esse projeto político de um Brasil já enxergando o longo prazo, mas a democracia ela tem estímulos de muito curto prazo. Sim. Até porque o eleitor médio, né? Se a gente pega a renda média aqui no Brasil, que inclusive ela é maior do que a mediana, porque tem uma base muito pobre e a renda média é puxada para cima por pessoas que têm uma renda muito alta. Então é um país que a gente fala, pô, o Brasil é um país rico. Não, se você olha a renda per capita, a gente não é um país rico, a gente está longe dos países ricos, inclusive eles estão abrindo vantagem contra o Brasil. E aí para um político, costuma ser muito mais interessante fazer políticas de curto prazo, gastar bastante agora, se endivida, porque essa dívida, o Lula está se endividando pra caramba agora, a dívida em percentual do PIB chegou a 80% já. Não é ele que vai pagar essa dívida.
Isso aí vai ficar para os concorrentes dele no próximo mandato, se ele não for eleito, por exemplo, ou daqui a muito tempo quando for vencer. Então o estímulo é sempre gasta agora e o problema fica no futuro para os nossos filhos e netos pagarem. E aí essa discussão, a reeleição ela é ruim porque o cara vai lá, ele abre o cofre no último ano de governo para conseguir a reeleição. Coisa que está acontecendo agora, mas não é só uma política do PT. Se você pega o governo Bolsonaro, fez a mesma coisa, e outros governos fizeram a mesma coisa. Até meio que um modus operandi, o brasileiro aceita isso como normal. É pragmatismo, né? Isso é o normal. E aí acabar com a reeleição seria interessante porque acaba com essa dinâmica, ou é pior porque antes o cara tinha 8 anos para fazer um projeto de Brasil, se ele tivesse realmente um projeto. Né? Alguns não têm. Mas se ele tivesse, e serão só 4 ou 5 se a gente aumentar um ano para poder fazer esse fim da reeleição. Falando primeiro da ideia, você tá certíssimo. E isso se dá porque existe uma dependência muito grande do cidadão do Estado para sobreviver. Portanto, você fazer essas políticas de ano eleitoral, que todos fazem, são políticas que impactam muito rápido esse eleitor que tem uma dependência, ou, sei lá, do dinheiro que vem direto do poder público, ou, sei lá, por exemplo, no Brasil, o governo faz preço. Quem faz preço, sobretudo, até o mercado imobiliário, é o governo. Todo mundo depende, assim, sei lá, o real é baseado na pesquisa eleitoral. Né? A coisa não é apreciada, vamos dizer, por outras razões. Isso é muito complicado. Então, conforme a gente tem uma economia que é muito dependente de decisões políticas, portanto, os políticos usam isso como estímulo. Isso é grande para presidente da República? Sim. Para prefeitos é 10 mil vezes pior. É 10 mil vezes pior. Então temos que ter 2 soluções. Eu acho que para os principais cargos do Brasil tem que proibir reeleição. E você pode aumentar o mandato para o cara conseguir ter uma continuidade. Isso é infelizmente, enquanto o Brasil continuar sendo um país em que as pessoas dependam demais do Estado para tomar suas decisões políticas, isso vai ter que ser feito, especialmente para governadores e presidente da República. Agora, para prefeitos, a gente está com uma ideia, que é uma ideia baseada em experiências que tem no Japão, experiências que tem na China, que é o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial, que é o seguinte, cara, não existe, até para distribuição normal de inteligência, não existem prefeitos capazes de implicar políticas públicas em tantas cidades. Tem tão pouco corpo técnico. Tô sendo bem sincero. Ainda mais em municípios pequenos. Pô. E muito pobres. Não tem. Os caras que administram as cidades nos interiores do Brasil, se apertar direitinho, talvez escrevam um parágrafo. Eu tô falando assim, um nível bem pedestre. Esses caras, no fundo, eles formalmente têm que ser eleitos para administrar as cidades deles, teve uma eleição e tal, mas na prática, as políticas públicas têm que vir como um pacote que vai ser aplicado. E eles só vão aplicar. E tem que ter um fiscal que vai checar a aplicação com os KPIs, que é o que a gente quer aplicar. E assim, você tem um município, você ganhou a eleição para prefeito, se o município ele tá, sei lá, 20% abaixo da média do IDEB, ele vai ter que ficar no mínimo 10% abaixo até o fim dos 4 anos. Ponto. Se ele não ele tem que aumentar a arrecadação desesperadamente, ele tem que aumentar a atividade econômica no município, ele tem que elevar a taxa de cobertura de saneamento básico. Esses indicadores são obrigatórios. Hoje não tem. Hoje um prefeito não precisa cumprir indicador nenhum e ele concorre à reeleição. Então o que acontece? Se esse prefeito ao longo dos 4 anos ele não consegue atender esses indicadores, o mínimo do mínimo do mínimo, ele fica inelegível por 8 anos. E, paralelamente, o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios ele tem que ser condicionado por um comissariado que precisa ser criado, que vai determinar, não, você está aplicando essa política, você está aplicando a política, está funcionando, vai o dinheiro. Se não está aplicando a política, ou se o dinheiro está sendo desviado, ou se está sendo altamente ineficiente, segura o dinheiro. Aí segura o dinheiro até... Aí tem que ter uma medida jurídica, que é a legislação que a gente está criando, ela prevê isso, em que aí o comissário faz a aplicação do dinheiro no município. O prefeito continua lá, sendo o prefeito popular, que o povo gosta. Mas as políticas que ele vai adotar, infelizmente, hoje, ele nem sequer vê como prioridade, nem tem condições técnicas de fazer. Então você vai ter que trazer material humano para administrar os municípios. Para fazer isso, você tem que diminuir o número de municípios. Leva o material humano, coloca os KPIs, e aí a gente começa a fazer esses municípios pequenos, que vivem do dinheiro das pessoas produtivas, eles serem administrados à moda dos lugares produtivos do Brasil. E com critérios muito claros. O principal deles, você vai ter que gerar arrecadação por aumento da atividade econômica. Ponto. Vai ter que se picar. Se é prefeito, a primeira coisa que você tem que fazer é como eu gero atividade econômica. Porque não dá para ter um município que não tem atividade econômica. Ele é um não município. A ideia da própria cidade, a ideia da polis grega, é uma ideia de que ela é quase autossuficiente. E, pô, um município que não é autossuficiente em absolutamente nada, ele não é um município. Ele é tudo menos uma cidade. Quer dizer que se eu parar de mandar dinheiro para ele, aquele município todo mundo morre de fome. Então temos um problema claro. Então,
Nós temos que resolver, para não deixar que as pessoas literalmente morrerem de fome, nós temos que ter uma transição em que aqueles municípios eles se tornam municípios autossustentáveis e as pessoas se tornam autossustentáveis. Uns indicadores obrigatórios, número de pessoas no Bolsa Família. O prefeito tem que terminar o mandato dele diminuindo. A gente tem que começar com os prefeitos, depois com os governadores. Um governador do Maranhão tem que terminar o mandato dele, tem menos pessoas no assistencialismo. É isso. Porque aí eu não preciso mandar tanto repasse de Santa Catarina pro Maranhão. E aí Santa Catarina pode fazer mais estradas, que tá faltando estrada lá. São Paulo pode investir na desfavelização. Assim a gente resolve a federação. Então, eu acho que com um modelo desses, que é um modelo que, pra mim, é uma revolução que a gente muda tudo na política do Brasil. Porque aí um Ciro Nogueira não tem como se reeleger muito. Porque como é que ele vai ficar comprando voto daquelas pessoas se nem pra reeleger o prefeito inútil dele ele vai conseguir? Se a emenda dele fica condicionada aos desempenhos do prefeito. Aí não tem a utilidade desse cara. A utilidade que ele tem... porque na prática a força do político do Centrão é a força que ele tem em mandar recurso e comprar apoio na base dele. Essa força se torna, assim, quase inútil. E aí você começa a ter uma melhora na representação. Outra coisa, a gente fez um estudo com os pesquisadores nossos na revista Valete, mostrando que existe uma correlação direta entre IDH e voto no Centrão. Correlação negativa, né? Quanto mais baixo o IDH, mais voto no Centrão. E quanto mais alto o IDH, mais as pessoas vão votando em candidatos de opinião. Isso é uma grande notícia. Porque se a gente vai criando atividade econômica nos municípios e melhorando o IDH daqueles municípios, as pessoas não vendem o voto. Vendendo menos o voto, elas têm um voto mais consciente e a qualidade da representação melhora. Então, isso é uma revolução política que a gente faz. E eu tô tentando pregar isso para todos os lugares que eu vou, porque isto muda o Brasil no longo prazo. O resto, o Xandão é um problema agora, é um problema imediato. Isso aqui é o problema, é o nó do Brasil. O nó do Brasil para resolver, para um cara aqui em São Paulo ter uma startup e que ela vai ser funcional, e que os marcos regulatórios vão funcionar, e que o país é funcional, que os juros não vai ter um gigante, esse país só vai existir se a gente resolver esse assunto. Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixe seu like e inscreva-se no canal.